pessoal, estamos aqui na nossa terceira aula do nosso curso de finanças, o nosso mini curso de finanças, né? São 10 aulas. Essa é a aula de número 3. Essa é a aula sobre planejamento financeiro. Até essa aula a gente estava discutindo um pouco sobre felicidade e propósito. Hoje, na aula 3 e na próxima aula, que é a aula 4, a gente vai tentar colocar a casa em ordem e depois vai começar a falar de investimento. Porque antes da gente falar de investimento não adianta. Eu tenho que ter tudo planejado, eu tenho que primeiro organizar minha casa, depois pensar em investir. Então, fique aqui, assista a aula, faça as anotações. Eu sou o professor Thiago Coelho, né? Vocês já estão cansados de ouvir, professor de matemática aqui da escola. Eu sou a Beatriz. Eu sou o Cauã, aluno do professor Thiago. Eu sou a Catarina. E eu sou a Antoniela. Então essa vai ser a nossa turminha de hoje, né? Os nossos professores. E o título da nossa aula de hoje é falar sobre planejamento financeiro. De tudo o que eu acho de finanças, eu acho que essa é a aula mais importante. Porque eu acho que o problema do brasileiro é a falta de planejamento. É ter a ideia e já sair fazendo as coisas sem planejamento. A pessoa do nada quer namorar. Ela sai na rua e arranja um namorado. Ela nem pensa nas consequências. Eu quero comprar um carro. Já sai, volta para casa e compra um carro. Certo? Alguém vai falar algo já de início? Isso é um pouco pior quando a pessoa tem uma família e ela não tem planejamento. Poxa vida, eu acho... Eu tava dando só exemplos legais, agora a Antoniela, ela começou a dar um exemplo triste. Esse é um problema, que às vezes a pessoa ela dá o pulo maior que a perna, mas é um pai ou uma mãe que tem 3 crianças em casa, não pensa no risco que isso pode trazer para a própria família, né? Para o próprio futuro, para o próprio bem-estar. Então, planejamento financeiro é fundamental, né? É fundamental. Alguém quer comentar rapidinho o que é um planejamento e por que de se fazer um planejamento? Primeiro, o que é um planejamento financeiro? O planejamento financeiro nada mais é do que planejar a tua vida financeira. Tipo, Isso. Tu vai botar, por exemplo, o que tu ganha, o que tu gasta. O que tu gasta, o que tu tem, o que tu não tem. Tudo em uma planilha. Quanto tu ganha, quanto tu não ganha. Basicamente é uma forma de gerenciar, né? Isso. É que não adianta, ninguém consegue investir. O nosso curso é de finanças, né? A gente vai falar de ações, vai falar de tesouro direto, vai falar de bolsa de valores. Mas não adianta eu chegar para uma pessoa que está super endividada, ela nem sabe quanto ela gasta, qual o custo de vida, o que é um ativo, o que é um passivo. Não adianta nada essa pessoa se ela não começar do básico. Imagine que é uma escada, né? A gente tem que subir os degraus para chegar no final. É degraus ou é degraus? Degraus. Então eu falei certo. Degraus. Eu falei errado. Essa é uma boa pergunta. Você de casa que está vendo, é degraus ou é degraus? Língua portuguesa não. Não, acho que é degraus. Eu tenho certeza que é degraus. Degrau. Eu acho que é Degrau. Mas degraus não é temperatura? Né? Pode ser que eu esteja falando uma coisa nada a ver. Degrau. Enfim, não era esse o foco, mas vamos lá. Então, o que é um planejamento financeiro? Como o próprio negócio ali está dito no nosso PowerPoint, né? Ele é um processo para gerenciar o nosso dinheiro. É saber o que tem, o que não tem, o que tem que pagar, o que não tem que pagar, o que eu tenho de dívida e por que eu devo fazer isso? Para eu poder tomar uma decisão mais saudável. Saber se esse é o momento de eu comprar um carro, comprar uma casa, quanto eu posso investir, quanto eu vou gastar na viagem para Disney, para Europa. A Bibi é viajada, hein? Tá? Enfim, eu acho que essa é a importância do planejamento, certo? Aqui a gente trouxe, né, algumas estatísticas que são bem chocantes do brasileiro e todas essas estatísticas elas só estão aqui por um propósito, porque as pessoas não se planejam. Então olha ali, 2 a cada 3 brasileiros possuem juros como despesa do dia a dia. Ou seja, se a gente pegar 3 pessoas aleatórias na rua, olha que bizarro, 2
vão ter juros como uma despesa. E lembre-se, juros é um valor a mais que a Que já pessoa não tem. paga. Então imagine, É um pouco mais que a pessoa deve, ela já deve um tanto. ela já Então, deve, deve mais ainda. agora ela deve mais É. porque tem juros. Então, aí a desculpa das pessoas, eu não consigo investir porque não sobra dinheiro. É óbvio, tu tá pagando juro. Aí pode ser pior, né? Olha lá, ó. 70,9% dos brasileiros estão em dívida. E detalhe, desses que estão em dívida, a dívida é aonde? No cartão de crédito. Isso é bizarro. Um mecanismo que deveria ajudar as pessoas, porque o cartão de crédito ele tem esse objetivo, que é ajudar. As pessoas fazem mau uso dele. Muitas pessoas não têm tipo, O domínio. isso de Eu não, vou acho- cuidar Verdade. enquanto É, eu eu acho gasto, que- só sai passando. Isso, compra. O cartão Nossa, de não crédito, fala. ele meio que ele te ajuda, claro, porque tu pode não ter o dinheiro físico, mas tu tem o O cartão de crédito. crédito para usar, o crédito. Mas ao mesmo tempo a gente convida a gastar. Tipo, Isso. às sabe vezes que tu não tem tem, ali, tu sabe que tu não pode tem o dinheiro gastar, físico, mas Exato. tu sabe aquele, Tu vai aquele ganhar de escape. alguma É. forma. Isso, é que por isso que a gente está nessa aula de planejamento, que a pessoa ela tem que entender uma coisa. Tem pessoas que têm cartão de crédito que o limite é 10 mil. Mas tem pessoas que têm o limite no cartão de crédito que é 100 mil. Ou cartão de crédito que não tem limite. O que a pessoa ela precisa entender é que o cartão de crédito pode não ter limite, mas ela tem limite. Ela tem um salário, ela não pode gastar mais do que o salário. Ela não pode. É importante lembrar isso, de que a pessoa não pode gastar mais do que ela ganha. Isso. Se ela Tanto que faz isso, ela vai pagar juro. E uma hora esses juros vão- vai ser bloqueado Sim. o crédito dela, ela vai entrar em Isso já é um dívida. nome. Meu, aí vai destruir com a vida financeira dela. Eu acho que a Antoniela falou um ponto, que é até aquela nossa frase de efeito, né? Ninguém pode gastar mais do que ganha de maneira sistemática. Ela consegue fazer isso 1, 2 vezes? Até consegue, mas ela não vai conseguir fazer para sempre. E quando ela parar, ela já vai estar muito ferrada mesmo. Aí a gente tem alguns pontos importantes para o planejamento. Quer saber aonde tu está ou onde que tu quer chegar com esse Isso. planejamento, onde tu quer, tipo, as tuas metas. Então você tem que traçar metas para, tipo, Sim. Não, concordamos. Inclusive, a gente trouxe aqui 4 pontos, né, sobre o planejamento financeiro. O primeiro deles, alguém quer comentar? Ele antecipa problemas. é que antes de, tipo, tu tá em dívida, por exemplo, Exato. é bem melhor tu ficar, tipo, tu já ir antecipando, tu se prevenir, Exato. do que tu esperar tu ficar em dívida pra aí sim tu começar a agir. Exato. Vamos pensar assim. A pessoa vai lá e compra o carro, mas ela não faz a conta antes. Ela deixa para fazer a conta depois. Mas depois, ok, dizer que não adianta é um problema. Adianta, ela vai ter que fazer toda uma mudança. Mas por que não fazer a conta antes? Ela sabe quanto ela ganha, ela sabe quanto ela paga de luz, ela sabe quanto ela paga de água, de plano de saúde, de compra de mercado, de aluguel. Por que já não tem isso tudo anotado e saber, do meu salário está sobrando tanto? Aí tem que tirar um pouquinho para guardar, para investir. Será que cabe a parcela de um carro? Se cabe, não há problema. Eu acho que uma das teses das nossas finanças é sempre uma só. Planejamento financeiro não é para fazer a pessoa gastar menos. É para a pessoa gastar melhor. De uma forma consciente. Isso de uma forma consciente, de uma forma que não vai prejudicar a própria família. Então, um ponto importante é esse. O planejamento ele vai antecipar problemas que a pessoa não está vendo na hora. Porque na hora tudo é bom, na hora tudo é legal. Eu estou comprando. Calma, tu não sabe se tu vai conseguir pagar daqui 3 meses. Pode dar um problema. Inclusive, Certo. ele pode ajudar até na realização dos sonhos das pessoas. Claro, a Nossa, pessoa... Por exemplo, Que é o segundo tópico? Não, O terceiro. Mas vamos falar. A É. pessoa tem um sonho, sei lá. Um sonho teu, Antoniela. de ir pra Bahamas. Bahamas. A pessoa pode ir para Bahamas? Pode. Vai lá, pesquisa hoje quanto custa uma passagem, Um bom planejamento. pesquisa um hotel, quantos dias. Professor, custa 30 mil reais ir para Bahamas. Se tiver- Tá bom? Quanto tu pode guardar todo mês? Eu posso guardar 250 reais. Então guarda.
todo mês tu faz esse sacrifício para a realização de um Ela não precisa sonho. fazer tudo de uma vez, assim. Isso. Pode pesquisar e já ir amanhã, por exemplo. Exato. Não Esse é o pode- problema. A pessoa vai lá e compra a passagem hoje, compra o hotel hoje, paga um monte de juros, sendo que ela poderia fazer a conta, se planejar, vai juntando o dinheiro, vai investindo, que daí o dinheiro vai aumentando. Quando chegar lá e ela tiver o dinheiro, ela pode comprar e realizar esse sonho. Mas dinheiro que gastaria na viagem em si, né? Isso, não pagando juros. Sim. Certo? Eu acho que um dos pontos do planejamento financeiro é controlar, né? Então, a pessoa tem que entender isso. Não é muito difícil fazer o planejamento financeiro. Vai ter o que entra de dinheiro, vai ter o que sai de dinheiro, acabou. Ela só tem que fazer o controle ali. Todo mês entra isso, todo mês sai isso. Outra questão. Não sei mais o que falar. Garantia para o Tem futuro. A garantia do futuro, que tu já falou também, que ele vai te ajudar no futuro. Tipo, tu vai Isso. guardando hoje, lá no futuro tu vai ter alguma coisa pra te ajudar. Isso. Por exemplo, tu pode, desde os 15 anos, por exemplo, que é a nossa idade agora, 15, 16, Uhum. a gente pode ir guardando um tanto de dinheiro, e lá no futuro, quando a gente estiver aposentado, ou se der algum problema, por exemplo, a gente tem alguma coisa guardada que pode ajudar a gente. Isso. E a pessoa não precisa nem ter 15 anos. Se a pessoa tiver 30 anos agora, ela pode guardar. Porque eu acho que uma coisa que as pessoas contam muito é com a sorte no futuro, né? Sim. Vocês provavelmente não vão ter aposentadoria. Provavelmente eu não vou ter aposentadoria. Porque, inevitavelmente, tem aquele negócio, né? O Brasil está envelhecendo. Sim. Então, tem cada vez mais velhos no Brasil. E qual é uma característica de pessoas idosas? Elas não trabalham. Elas são aposentadas. E se todo mundo ficar velho, não tem ninguém novo trabalhando para sustentar. Então, esse balanço vai começar a ficar problemático para vocês mais do que para mim. Então, as pessoas elas têm que se planejar para esse problema futuro, que é o da aposentadoria. Porque a pessoa, em geral, fica mais doente, tem menos força de trabalho. Então, às vezes, as pessoas elas não se dão conta de que elas vão ficar velhas. E que nem muita gente tem o costume de que nem, quando eu me aposentar, eu vou meio que estar feito da vida, vamos dizer. Depende, né, se o cara... Isso, mas vamos fazer uma suposição que nem assim, me aposentei e recebi um tanto em dinheiro, mas vamos dizer que eu tenho 70 anos, 60 por aí. Acontece uma doença, eu gasto todo o dinheiro que eu recebi da aposentadoria. Isso. O que eu vou ter para viver o resto da minha vida é com o salário que eu vou receber por mês do governo. Isso, a pessoa vai passar uma Então, será que dificuldade esse salário que eu vou receber por mês vai ser, tipo, suficiente. até lá que eu vou ter uma vida, entre aspas, melhor do que eu tinha quando era mais jovem. Então, necessariamente, eu vou precisar de mais dinheiro também para Sim, porque eu- Então, Claro. eu acho que é importante a questão de, tipo, ir guardando dinheiro durante a vida toda e sabe, ter esse controle Pra- que nem a gente estava falando. Perfeito. Isso não vai acontecer do nada, né? Se a pessoa não se planejar, ela não vai fazer isso com 50 anos. Sim. E quanto mais tarde a pessoa deixa para começar, Mais difícil. mais difícil fica. Inclusive, eu acho que nesse momento, eu vou abrir aqui uma aba do Google, uma outra aba do Google. Eu vou colocar aqui uma conta rápida, ó, calculadora de investimento. Investimentos. Calculadora de investimentos. Essa calculadora é só para a gente ver uma questão aqui, ó. Vamos pensar quanto vocês acham que a pessoa tem que guardar. Ou melhor, as pessoas em geral acham que tem que guardar